Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre mais uma das cônicas, que é a elipse. Então, pela definição, elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano tais que a soma das suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, denominados focos, seja constante. Ou seja, se eu pego um ponto P qualquer, esse aqui, a distância até F2 somado com F1, essa distância tem que ser igual a 2A e maior do que a distância entre os focos. Isso aqui vai ser menor, então esse 2C tem que ser menor do que o 2A. E isso sempre vai acontecer. Então, para qualquer ponto que eu pegar, qualquer ponto P que eu tenha aqui, pode ser esse, enfim, qualquer ponto na borda da minha elipse, eu teria essa relação, né? Por isso que ela é chamada de elipse. Então vamos lá. Uma elipse, ela pode ter essas situações aqui. Ela vai ter um eixo maior e um eixo menor. A elipse nada mais é do que um círculo apertado, vamos dizer assim. É como se eu estivesse pegando uma circunferência e apertado ela de forma que ela ficasse mais ovalada. Então, dessa forma, ela vai ter um eixo maior e ela vai ter um eixo menor, logicamente. Então, nesse caso aqui, nessa figura que a gente tem, o eixo maior é esse aqui, que vai do A2 até o A1, perfeito? E o eixo menor que a gente tem vai do B2 até o B1, perfeito? E a gente tem, a partir do centro da elipse, se eu vou do centro até o foco, esse valor vai ser igual a C, ou seja, vai ser a distância focal. Se eu vou do centro até a borda do eixo maior, esse valor vai ser igual a A. Se eu vou do centro da elipse até a borda do eixo menor, esse valor vai ser igual a B, perfeito? Então vamos lá. Existem algumas outras relações. Então, vamos pegar os pontos importantes. F1 e F2, como eu disse anteriormente, eles são os focos. A distância de A1 até A2, então daqui até aqui, é igual ao eixo maior, como eu comentei, e esse valor é 2A. A distância de B1 até B2, a gente chama de eixo menor e é igual a 2B. E a distância de F1 até F2 é o que a gente chama de distância focal. Perfeito? A gente tem outras relações. Uma delas é a excentricidade. A excentricidade ela determina o quão ovalada está a minha elipse. Então, ela é dada por E, que é a excentricidade, é igual a C sobre A. E existe uma outra relação que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o semi-eixo maior é igual a semi-eixo menor e metade da distância focal. Semi-distância focal. Então, semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais a semidistância focal ao quadrado. E a gente consegue perceber isso aqui, né? Olha só. Isso aqui se comporta como se fosse um triângulo retângulo. Se a gente achar esse valor aqui, tem que ser A. Perfeito? Porque a distância daqui até aqui também vai ser A. Lembra a relação que a gente achou lá de um ponto P qualquer? A distância tem que ser igual a 2A. Do P até o foco, até o outro foco, vai ser 2A. Como aqui é exatamente a metade, então aqui vai ser A e A. Perfeito? Então, só para a gente ficar entendendo de onde vem essa fórmula aqui, que é extremamente importante na elipse. Então, vamos lá. Outra relação que a gente pode tirar é a distância de P, de um ponto qualquer, que a gente falou, né? Até o foco 1, mais a distância de P até um foco 2 tem que ser igual a 2A, que a gente já falou anteriormente, mas isso também pode ser igual ao A1
F1, ou seja, essa distância daqui, mais essa distância do A1 até o F2. Também vai ser igual a 2A. Então, com muitas letras, fica um pouco confuso. Vamos ver as equações gerais e depois vamos ver alguns exemplos. Então, a equação geral de uma elipse, ela vai ser dada da seguinte forma. X menos x do centro ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos y do centro sobre b ao quadrado, é igual a 1. Vocês lembram da equação da circunferência? A equação da circunferência era algo parecido com isso aqui. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Lembram disso? Agora a gente tem algo bastante similar, só que eu tenho esses denominadores. E por que eu tenho esses denominadores? Porque antes eu tinha o raio. O raio, ele era uma circunferência, certo? Então eu não tenho nem eixo maior nem eixo menor. O raio seria como se fosse meu eixo maior e seria também como se fosse meu eixo menor. Aqui não. Aqui é como se eu tivesse uma circunferência e eu esmaguei ela um pouquinho. Então eu vou ter essas relações aqui. Beleza? Se eu considero que a minha equação da elipse ela está centrada na origem, a equação dela vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, a gente percebe aqui algumas situações interessantes. Se o valor de a está no denominador, significa, se ele está no denominador de x menos c ao quadrado, significa que o eixo maior se encontra no eixo x. Então, vai ficar algo parecido com isso aqui. Se o a estiver no denominador de y menos yc ao quadrado, significa que a minha elipse vai estar nesta forma aqui. Beleza? E aí a equação delas vai mudar. Essa equação é para quando o a está embaixo do x, e essa equação é para quando o a está embaixo do y. E elas vão ter essas formas aqui, como eu falei anteriormente. Então vamos lá, vamos para os exemplos. Os exemplos com número ficam muito mais fácil da gente visualizar toda essa situação. Então vamos lá. Determine a equação da elipse de focos F1, 3 e 0 e F2, menos 3 e 0. E vértices, que são as extremidades do eixo maior, A1, 5 e 0 e A2, menos 5 e 0. Então, primeira coisa, eu sei que minha elipse ela está variando só em x, vocês conseguem perceber? Então, ela vai ser algo parecido com isso aqui. Perfeito? Então, vamos fazer o desenho dela mais ou menos aqui. Então, a gente pode ter algo parecido com isso. Então, o F2 é menos 3 e 0. O F1 é 3 e 0. O A1 é 5 e 0. O A2 é menos 5 e 0. Primeira coisa, onde ela está centrada? A gente percebe que a distância daqui até aqui tem que ser igual a 2c, perfeito? E a distância daqui até aqui é igual a 6, certo? Então, se 2c é igual a 6, quanto vale o valor de c? 3, né? Opa, então ela está centrada exatamente na origem. E qual o valor de a? Se o c eu peguei essa distância daqui e dividir por 2, no a eu vou pegar essa distância toda aqui e também dividir por 2. Isso aqui vale 2a. E 2a vale 10. Então, o a vai valer 5. Se o a vale 5 e o c vale 3, a gente usa aquela fórmula lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, 25 é igual a b ao quadrado mais 9. B ao quadrado é igual a 25 menos 9. B ao quadrado é igual a 16. Então, B é igual a raiz de 16, que é 4.
Então beleza. Agora eu consigo achar a equação da minha elipse. A equação da minha elipse vai ser x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, porque ela está no eixo x aqui, mais y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Só que percebam que ela está centrada na origem. Então, o y do centro e o x do centro, eles podem sumir. Então, eu posso reescrever a minha fórmula da seguinte forma. X ao quadrado sobre a, mas qual é o valor de a? 5 ao quadrado. Mais y ao quadrado sobre b, só que qual é o valor de b? 4, 4 ao quadrado, igual a 1. Então, a minha equação da elipse vai ser x ao quadrado sobre 25, mais y ao quadrado sobre 16, igual a 1. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo. Uma elipse tem focos F1, 0 e 3, e F2, 0 e menos 3. Se o comprimento do eixo maior da elipse é 2, determine a equação dessa elipse. Então, primeira coisa, eixo menor. Comprimento do eixo menor é 2. Então, 2b é igual a 2. Então, b vale 1. Se o b vale 1, a gente sabe que o eixo menor, a metade do eixo menor vale 1. Show de bola. Aqui a gente tem os focos. Vocês conseguem perceber que os focos estão variando apenas em y? Se eles estão variando apenas em y, quer dizer que vai ser uma elipse desse tipo. Então, vamos fazer o desenho dela aqui, o desenho próximo dela. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho que o F1 vai estar por aqui, o F2 vai estar por aqui. F1 é 0 e menos 3, o F2, o F1 é 0 e 3, e o F2 é 0 e menos 3. Então, onde ela está centrada? Se a distância daqui até aqui é 2c, e a distância disso vale 6, então o c, 2c igual a 6, c vale 3. Opa, então eu já tenho o valor de b e de c. Como que eu faço para achar o valor de a? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1 mais 9. A ao quadrado é igual a 10. Então, a é igual a raiz de 10. Perfeito? Ele agora pede para achar a equação da elipse. Então, a elipse está centrada no 0 e 0. Eu tenho o valor de a e o valor de b. Eu sei que por ela estar assim no eixo y, o a vai estar embaixo do y, certo? Então, vai ficar x ao quadrado sobre o b, né? Então, 1 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre o a ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado, igual a 1. Então, eu consigo escrever a minha equação da seguinte forma. X ao quadrado sobre 1, mais y ao quadrado sobre 10, igual a 1. Então, essa é a equação da minha elipse. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço!